Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa 12ª aula do curso de Astrologia Online. Hoje o nosso tema é sobre o ciclo místico dos signos e tudo que ele envolve. E o que o ciclo místico dos signos envolve? Envolve casas astrológicas e o padrão que se forma nas casas astrológicas. Então, nós vamos ver a questão dos quadrantes, a questão dos hemisférios, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, hemisfério inferior e hemisfério superior, hemisfério ocidental e hemisfério oriental do mapa. E o que isso tem a ver com o ciclo místico, que seria o momento de criação, de destruição e de redenção. Vamos lá? Antes de começar a falar, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens para vocês poderem visualizar um pouco mais o que eu estou falando. Então, aqui nós temos essa imagem que corresponde a todas as casas astrológicas e como vocês já estudaram um pouco, já iniciaram esses estudos, né? Nós temos aqui da casa 1 até a 12ª casa. Então, aqui nós temos essa mandala astrológica exemplificada perfeitamente da casa 1 até a casa 12 e o signo que é o dono, o proprietário natural daquela casa. Então, na casa 1, que é uma casa cardinal, nós temos o signo de Áries, né, cujo regente é Marte. Na casa 2, que é uma casa fixa, nós temos o signo de Touro, cujo regente é Vênus. Na casa 3, nós temos o signo de Gêmeos, cujo regente é Mercúrio. Na casa 4, o signo de Câncer, cujo regente é a Lua. Na casa 5, o signo de Leão, cujo regente é o Sol. Na sexta casa, nós temos Virgem, cujo regente é Mercúrio. Na sétima, nós temos Libra, cujo regente é Vênus. Na oitava, nós temos Escorpião, cujo regente é Plutão. Na nona, nós temos Sagitário, cujo regente é Júpiter. Na 10ª, nós temos Saturno, o signo de Capricórnio, com regência de Saturno. Na 11ª, o signo de Aquário, com regência de Urano. E na 12ª, o signo de Peixes, com regência de Netuno. Esses são os signos naturais, os donos dessa casa. E vocês sabem que conforme o nosso ascendente, isso tudo pode mudar. Porém, o signo natural continua sendo o fundamento da casa. Então, vamos lá. Vocês podem estar se perguntando aí, e a Rosana não falou dos corregentes. E como é que ficam os corregentes? Os corregentes estão aí, eles participam. Então, vamos lá, as casas que têm corregentes. Nós passamos aqui na casa 1, não tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo signo, nós encontramos uma corregência. Então, nós temos Plutão como regente principal e a corregência é Marte. Então, Marte, subentende-se que ele também está aqui. No signo de Sagitário, nós não temos corregente. No signo de Capricórnio também não, mas Aquário nós temos o corregente sim. O regente natural é Urano e o corregente é Saturno. E Netuno, que é o regente de Peixes, Peixes tem um corregente que é Júpiter. Então aqui nós temos Júpiter e Netuno, aqui nós temos Plutão e Marte e aqui nós temos Urano e Saturno. Só para relembrar, por que essas casas e esses signos têm corregência? Porque antes de serem descobertos os planetas, alguns planetas que foram descobertos depois, Marte regia Escorpião, Saturno regia Aquário e Júpiter regia Peixes. Eles saíram totalmente dessa regência? Não. Eles ficaram como coadjuvantes, como corregentes. E isso vai acontecer com outros signos, provavelmente, no futuro. Porque conforme os planetas são descobertos, depois de um certo tempo, eles vêm para a nossa consciência, nós, digamos assim, introjetamos essa energia dentro do inconsciente coletivo traz, a gente começa a introjetar dentro da nossa consciência, e aí o que acontece? Nós começamos a abrir janelas de percepção. Então,
já falamos para vocês em outras aulas sobre Ceres. Ceres é uma candidata muito provável de ser a regente do signo de Virgem. Ceres, a deusa do trigo, a deusa da fecundidade, da natureza, a grande mãe, tem tudo a ver com o signo de Virgem. Então, provavelmente, Mercúrio passará a ser corregente. Nós temos também a possibilidade de que Quiron, esse grande asteroide, talvez ele não entre como regente, mas ele fique como corregente do signo de Sagitário. Quiron é um centauro, Sagitário é representado por um centauro. Tem a correlação da evolução, Quiron, Sagitário é um signo de evolução. Então, provavelmente aqui nós teremos essa corregência no futuro, e é possível que no futuro admita-se que o signo de Touro seja regido pelo planeta Terra, já que o signo de Touro é o signo mais terra possível, porque ele é terra e é qualidade fixa. Então, e ele tem a ver com beleza, ele tem a ver com abundância, ele tem a ver com, de uma certa forma, com artes e com alimento também. Então, tudo isso seria o mais próximo do planeta Terra. Então, muito provavelmente, o planeta Terra vai reger Touro e Vênus passará a ser corregente. Isso são só suposições. Alguns astrólogos já anunciam e pode ser que mais alguns anos, talvez décadas, isso aconteça. Tem muitos outros planetas aí que podem entrar nessa corregência, não tanto planetas como asteroides, né? Como já tem a Ceres, como nós temos Palas, como nós temos Juno. A Palas, por exemplo, poderia ser uma corregente de Libra. Conforme isso vai vindo para a nossa consciência, nós vamos também acessando outras partes do nosso ser. E isso se chama evolução, tá? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo apenas uma mandala comum de Áries a Peixes. Nós temos aqui os 3 ciclos de criação, de destruição e de redenção, sendo que no ciclo de criação nós temos os signos de Áries até Câncer, os 4 primeiros signos. No signo de destruição, no ciclo de destruição nós temos de Leão até Escorpião, e no ciclo de redenção nós temos de Sagitário até Peixes. 4 signos em cada ciclo. Aqui no caso, para nós, né, quando no hemisfério sul, quando inicia Áries, é outono. No hemisfério sul, quando inicia Câncer, é inverno. No hemisfério sul, quando inicia Libra, é primavera. E no hemisfério sul, quando inicia Capricórnio, é verão. No entanto, a astrologia, ela está com o consciente ainda, inconsciente, ligado muito ao velho mundo. E o velho mundo está mais conectado ao hemisfério norte. Então, por isso, nós temos, se vocês perceberem o simbolismo, né, por exemplo, quando a gente entra na primavera, né, que é, no caso, lá é o signo de Áries, nós temos muito essa questão da relação com as flores, etc. No inverno, o simbolismo de Capricórnio tem muito a ver mais com o inverno do que com o verão. Então, por isso, vocês vão encontrar em livros, geralmente, os signos associados ao hemisfério norte. Bem, algo importante aqui a notar é que Áries, os ciclos, né, iniciam tanto de criação, quanto de destruição, quanto de redenção, iniciam com signos do elemento fogo, que são conhecidamente signos iniciadores, signos de concentração de muita energia e na questão também de terem o impulso de vida. O último signo de cada ciclo, ele está relacionado geralmente à água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui vocês estão vendo essa imagem e ela está
trabalhando aqui no caso, a gente está trazendo aqui os hemisférios. Então, nós temos o hemisfério, que é o hemisfério inferior, e veja bem, quando eu falo inferior, não tem nada a ver com inferioridade da pessoa, nada disso, nem do mapa, tem a ver porque ele está na parte de baixo. E hemisfério superior, porque está na parte de cima. Então, o hemisfério inferior, ele abrange as casas de 1 até as 6, e o hemisfério superior abrange as casas de 7 até a 12ª casa. E daí, nós também temos uma divisão, que é o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. O ocidental representando a reação, né? Como nós reagimos às questões, estão muito mais entre as casas 4 e 8, e como nós agimos. Esse hemisfério oriental é chamado de hemisfério da independência, e esse hemisfério ocidental é de uma codependência. Então, quando nós temos muitos planetas concentrados nesse hemisfério, naturalmente nós dependemos mais, levamos mais em conta a opinião das pessoas. É bom que deixemos as pessoas participarem mais de nossas vidas e que façamos isso com abertura mesmo. Quando nós temos muitos planetas concentrados aqui no hemisfério oriental, que é o hemisfério da ação, geralmente essas pessoas são mais voltadas para si mesmas e para o que elas querem, não dependendo tanto assim, não levando em conta, em consideração tanto assim as outras pessoas. Ou seja, aqui é uma atitude mais sozinho, solitário, e aqui é uma atitude mais socialmente entrosado ou em grupos, tá? Então, hemisfério da reação ocidental e hemisfério da ação oriental. Nesse hemisfério inferior, nós temos aqui a expressão desse eu inferior nas atividades mais ligadas, questões mais imediatas, como, por exemplo, o ambiente em que você está inserido, seus irmãos, sua família, seu lar, sua própria criatividade, seu cotidiano, sua rotina. Então, essas casas que são as casas noturnas, por quê? Porque quem tem, por exemplo, o Sol nessas casas, nasceu a partir, geralmente, das 19 horas até o início, o finalzinho da madrugada, tá? Quem tem, por exemplo, quem nasceu aqui nessa casa 4, geralmente nasceu por volta da meia-noite. Já nessa parte de cima, que é o eu superior, quem nasceu até aqui é até às 18 horas. Quem nasceu com o Sol na 7, geralmente nasceu no horário próximo das 18 horas. Quem nasceu com o Sol na 12, geralmente entre 6 e 8 da manhã. Então, de 6 da manhã às 6 da tarde, hemisfério superior. Eu superior, casas diurnas, digamos assim, 6 da tarde, 6h30, até 5h30, 6 horas da manhã, hemisfério inferior, que são as relacionadas às casas noturnas. E aí, cada grupo de casas noturnas, por exemplo, da casa 1 até a casa 6, nós temos 2 quadrantes. O primeiro quadrante está relacionado aos signos naturais de Áries, Touro e Gêmeos. O segundo quadrante, Câncer, Leão e Virgem. Na parte de cima do hemisfério superior das casas diurnas, nós temos o terceiro quadrante, que é Libra, Escorpião e Sagitário. O quarto quadrante e último, que compreende Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, aqui nós reagimos ao meio ambiente, ao nosso padrão mais imediato. E aqui, nas casas diurnas, hemisfério superior, nós temos uma atuação ou uma reação com relação à nossa consciência e ao mundo que nos chama, nosso propósito, etc. Os 12 signos do zodíaco, de Áries a Peixes, eles são a expressão de todas as energias planetárias encontradas no ser humano. Então, nós vamos perceber que cada signo possui qualidades e propriedades específicas que o harmoniza com a natureza em todas as suas dimensões. E veja bem,
A ordem que os signos se sucedem não é acidental como se possa pensar. Muito ao contrário, ele revela uma sequência de desenvolvimento filosófico que inicia com uma concepção primária, poderia até dizer primitiva da realidade. O que sabemos é relacionado à primeira casa, a casa do eu, e termina com a compreensão divina da natureza cósmica do ser humano e sua transcendência, ou seja, que é relacionada com toda a temática da 12ª e última casa. Então, como nós vimos, os signos de Áries, Touro e Gêmeos são, respectivamente, regidos pelo planeta Marte, planeta Vênus e Mercúrio. Percebam que a ordem de regência em que esses 3 planetas aparecem naturalmente no zodíaco corresponde à sua ordem de aproximação do Sol. Então, imagine lá, né, o sistema solar e perceba que esses planetas estão próximos do Sol. As 12 casas astrológicas nos fornecem uma compreensão mais profunda daquilo que o mapa astral realmente quer dizer. Enquanto os signos, decanatos e díades revelam um tipo de energia que se manifesta numa pessoa, as casas indicam as áreas da vida em que essas energias centralizam a sua ação. Nós, astrólogos, gostamos de fazer uma analogia das casas com palcos, onde os planetas se apresentam, se expressam e fazem toda a sua dinâmica. Existem 12 tipos diferentes de energias que compõem a totalidade humana e elas estão expressas no mapa natal ou mapa astral. O planeta regente, como eu mostrei lá na figura, simboliza uma energia básica, energia fundamental da casa. O signo que ele rege filtra e concentra essa energia para que essa energia possa ser utilizada. A casa, que é o palco, que a gente chama de palco, indica a área em que essa energia filtrada será aplicada. Naturalmente, as casas que contêm planetas devem receber mais atenção do que as casas vazias. Entretanto, todos nós, de uma forma ou de outra, em épocas diferentes da nossa vida, vivenciamos algo que cada casa tem a oferecer. É muito interessante que vocês observem a alternância de natureza yin e yang das casas em sua sucessão. E aí eu vou contar para vocês que todas as casas ímpares possuem uma conotação jupiteriana, ou seja, relacionada ao planeta Júpiter. Já as casas pares encerram vibrações saturninas relacionadas ao planeta Saturno. Nesse sentido, nós vamos observar uma alternância entre a abertura de experiências, simbolizadas por Júpiter, e o fechamento ou interiorização, simbolizados por Saturno. A primeira casa, ela expressa a nossa personalidade no mundo exterior. Lembra do nosso cartão de visitas? Júpiter está relacionado a essa casa, casa ímpar. Na segunda casa, nós temos o retorno dos recursos que investimos juntamente com uma tentativa de encontrar nossos próprios valores, o que valorizamos. Essa casa, que é par, ela trabalha através de Saturno. Na terceira casa, que é ímpar, tentamos comunicar abertamente e nos relacionarmos e transmitir o que sabemos aos outros. Júpiter, novamente aí. Na quarta casa, casa par, a tendência é buscar uma segurança interior, lar, base, família, Saturno. Já a quinta casa, que é regida pelo Sol, é o ponto em que tentamos expressar de maneira criativa tudo que emana de nós, uma autoexpressão. É uma casa ímpar relacionada a Júpiter. A sexta casa indica não só a condição interior do corpo, nossa saúde, como também nossas obrigações diárias, a nossa rotina, o que nos impele a cumprir toda uma série de questões em nosso cotidiano, está relacionada a Saturno. A sétima casa, que é uma casa regida por Vênus, uma casa onde encontramos alegria ao compartilhar parcerias, sociabilidade, é uma casa relacionada a Júpiter. Já a oitava casa contém
questões relacionadas a necessidades inconscientes, necessidade de segurança emocional, questões sexuais e recursos que ganhamos ou cuidamos de outras pessoas. Ela está relacionada a Saturno, é uma casa par. A nona casa, sob a regência natural de Júpiter, indica a maneira pela qual entramos em contato com nossa consciência superior e com uma percepção expandida da realidade. É o nosso contato com o exterior, com outros idiomas, outras culturas. É uma casa aberta. Já a 10ª casa, sob a regência natural de Saturno, indica os caminhos pelos quais vamos encontrar o verdadeiro sentido das coisas, onde nós exercemos a nossa vocação e nós também temos um forte sentido de pertencimento. Geralmente está associado a uma qualidade interior muito forte que a gente expressa nessa casa. É uma casa par relacionada com Saturno. Na 11ª casa se manifesta a nossa preocupação com os ideais, né? Nossa preocupação com a humanidade, como nós vamos deixar esse mundo melhor. Também é uma porta muito aberta ali para os amigos e nós vamos também perceber que ela é regida por Júpiter, é uma casa aberta. E por fim, na última casa, a 12ª casa, nós encontramos um ponto culminante, ou vamos fazer a união de todas as nossas experiências. É uma casa espiritual, no qual nós compreendemos o significado das questões kármicas. Nós também ali temos o nosso verdadeiro valor interior. É uma casa relacionada a Saturno, uma casa par. Se nós conseguirmos compreender essa dualidade que se manifesta nessa alternância de casa Yin, Saturno, e casa Yang, Júpiter, nós poderemos melhor compreender a razão pela qual alguns de nós, que temos muitos planetas em casas ímpares, possamos levar uma vida aparentemente mais expansiva, mais radiante, voltada para a vida exterior e para tudo que essa vida tem a oferecer. Ou, ao contrário, nós vamos perceber pessoas com muitos planetas em casas pares, que são casas de natureza Yin, regidas por Saturno, que têm uma maior resistência com a exposição e preferem uma vida mais reservada e longe, por exemplo, desse mundo de hoje, né, que com tantas mídias sociais e holofotes. Bem, claro que o que as casas têm a dizer não termina aí. Lembremos que o número 12, ele é místico. Ele divide o dia pela metade, dando-nos 6 casas diurnas, como eu mostrei lá para vocês, e 6 casas noturnas. É importante que lembremos que o ascendente simboliza o signo que despontava no horizonte leste ao nascer do sol, sendo que cada signo leva aproximadamente 2 horas para se deslocar os 30 graus que compreende um signo. Portanto, pensamos juntos aqui, a cada 24 horas, um dos signos do zodíaco é o ascendente por um período de cerca de 2 horas. Em certo sentido, isso é responsável pelas diferenças entre indivíduos nascidos no mesmo dia, mas com ascendentes e distribuição de casas diferentes. Mas claro que vocês, como estudantes de astrologia, sabem que as diferenças podem iniciar aí, mas tem muitos outros detalhes. O que é mais importante eu falar para vocês a respeito disso? Vamos pensar aqui no ponto intermediário entre as casas diurnas e noturnas. Ou seja, tem uma linha ali imaginária que passa pelo ascendente e pela cúspide da 7ª casa. Cúspide da 1ª casa e cúspide da 7ª casa. Esse ponto corresponde ao horizonte, ou seja, uma linha divisória entre o hemisfério superior, 6 casas diurnas, e o hemisfério inferior, 6 casas noturnas. Isso é muito importante vocês terem em mente ao olharem o mapa, essa questão das casas diurnas e noturnas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os hemisférios, que também mostrei para vocês. A diferença entre as casas diurnas e as casas noturnas
Lembra a relação Júpiter e Saturno, a questão da alternância, que vimos nos estudos das casas pares e ímpares. O hemisfério superior representa uma visão mais abrangente da vida. O que o mundo, o que você quer com o mundo? Os planetas nessas 6 casas diurnas refletem a forma pela qual adquirimos um sentido cósmico. Por isso que eu gosto de chamar de casas cósmicas do mapa, por meio da abertura ao crescimento, à expansão e à evolução em sintonia com as necessidades da humanidade. O hemisfério inferior revela uma maior preocupação com os nossos assuntos do dia a dia, nossos assuntos mundanos e nem por isso menos importantes, numa perspectiva mais pessoal e mais interiorizada. As dificuldades da vida diária encontram-se no hemisfério inferior, aquele da casa 1 até a 6, ao passo que as questões filosóficas e de significado mais universal estão no hemisfério superior, das casas 7 até a 12ª. Portanto, a analogia Júpiter-Saturno possui significado diferente do utilizado na explanação das casas ímpares e pares. Para percebermos isso, precisamos visualizar as casas conscientes do hemisfério em que se encontram. E aí nós vamos pensar aqui, vamos pensar juntos. Nós temos o hemisfério inferior e o hemisfério superior. O hemisfério inferior é composto das casas noturnas, o hemisfério superior é composto das casas diurnas. O hemisfério inferior é composto da casa 1 até a 6, o hemisfério superior é composto da casa 7 até a 12ª. Bem, a diferença de hemisférios ganha maior importância do que as diferenças entre uma casa Yin e uma Yang no mesmo hemisfério. Ou seja, uma casa aberta no hemisfério inferior, lembra, a primeira, a terceira ou a quinta casa, simboliza maior liberdade de expressão do que uma casa fechada, localizada no mesmo hemisfério. Isso não quer dizer, todavia, que ela possua a abertura cósmica de uma casa fechada do hemisfério superior. Então, por exemplo, uma casa jupiteriana do hemisfério inferior pode até apresentar um comportamento mais extrovertido do que uma casa saturnina, mas os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos continuarão centrados numa esfera de consciência mais imediata, mais do nosso cotidiano, porque está no hemisfério inferior. Já uma casa aberta ou jupiteriana no hemisfério superior, por exemplo, a 7ª, a 9ª ou a 11ª, preocupa-se com os ideais num nível mais universal. Por exemplo, se discutimos com o nosso cônjuge na terceira casa, a dos relacionamentos, haverá uma tendência à manifestação de pontos de vista estritamente pessoais. Se essa mesma questão se der na 7ª casa, que é a casa do casamento, da parceria, que inicia no hemisfério superior, nessa mesma discussão, os pontos de vista que expressarmos estarão mais ligados à concepção do casamento enquanto instituição legal ou como representação simbólica do que esperamos que seja. Pensando aqui, lembrar que a casa 3, numa discussão, se nós utilizarmos a casa 3, nós vamos, de alguma forma, colocar mais um sentido pessoal nessa discussão. Se nós estivermos discutindo e tivermos muitos planetas na casa 7, provavelmente nós vamos pensar de uma maneira um pouco mais abrangente do que se estivéssemos só conectados à terceira casa. Então, na prática, isso se traduz numa compreensão do casamento baseada nos usos e costumes da sociedade da qual fazemos parte. Portanto, a diferença entre o hemisfério superior e o hemisfério inferior é de esfera de consciência.
se a consciência está mais no superior ou mais no inferior. As casas diurnas do hemisfério superior concebem a vida de forma universal. As casas noturnas do hemisfério inferior quase não possuem essa consciência desse tipo de experiência. Costumamos referir-nos à diferença entre os hemisférios como a dicotomia entre o eu superior e o eu inferior. O eu inferior, simbolizado pelo hemisfério inferior, representa a luta do homem, da mulher, pela sobrevivência pessoal. O eu superior, simbolizado pelo hemisfério superior, se preocupa com o papel desse homem, dessa mulher, na evolução da humanidade. A maioria dos mapas natais apresenta planetas em ambos os hemisférios. Por causa disso, vivemos certas partes de nossa vida em níveis mais pessoais, do cotidiano, mundanos, ao passo que vivemos outras partes de nossa vida num nível mais cósmico. É por essa razão, por exemplo, que Mercúrio na terceira casa, que é regida por ele, consegue transmitir mensagens com facilidade. Mercúrio ocupa basicamente da mente inferior. E na terceira casa é muito fácil, facílimo para ele lidar com os assuntos do dia a dia, os assuntos mundanos, os aprendizados mundanos. Mas quando Mercúrio aparece na nona casa, o nativo tenta se expressar, tenta valer-se da mente inferior para compreender questões cósmicas. E como resultado, ele é frequentemente mal compreendido. Esse tipo de conflito ocorre sempre que qualquer um dos planetas pessoais aparece no hemisfério superior. E aí eu peço para vocês, olhem o seu mapa agora. Percebam onde estão os planetas pessoais. Quem são? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Esses planetas, eles estão no hemisfério inferior do mapa ou no hemisfério superior? Pode ser que estejam mesclados um pouco em cada hemisfério, tranquilo. Os planetas sociais e transpessoais. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Eles estão no hemisfério inferior ou no hemisfério superior? É importante esse tipo de consciência, principalmente vocês que estão estudando astrologia e estão se tornando astrólogos, é importante que vocês olhem o mapa e já percebam isso. É muito interessante, vocês vão começar a notar que faz todo sentido, às vezes, a maneira como a pessoa se comunica e se por acaso ela tem, por exemplo, um Mercúrio na 11. O que a gente vai esperar de um Mercúrio na 11? Uma comunicação baseada nos valores da casa 11. E, por exemplo, uma pessoa que tem o Mercúrio na 1, ou a pessoa que tem o Mercúrio na sexta casa. Consideremos simultaneamente o efeito do aparecimento de planetas impessoais ou transpessoais no hemisfério inferior. Em tais casos, sentimos grande dificuldade ao tentarmos aplicar teorias, ideias e princípios universais a coisas que são demasiado imediatistas do cotidiano ou mundanas para se inserirem de maneira fácil no esquema cósmico e mais abrangente. Assim, por exemplo, alguém com Plutão na terceira casa tentará se comunicar de forma pessoal, valendo-se de ideias que prevalecem na consciência coletiva. Vocês conseguem entender isso? Isso costuma causar dificuldades, pois as pessoas preferem ser tratadas como indivíduos e não como representações simbólicas de algo mais abrangente. E a pessoa que tem esse Plutão na terceira casa, ela vai tentar trazer coisas muito mais abrangentes para o dia a dia. Parece um pouco complicado, mas depois, com a prática, vocês vão perceber que bateu o olho no mapa, viu uma porção de planetas pessoais nas casas cósmicas, ou ao contrário, viu uma porção de planetas transpessoais e sociais nas casas mais do cotidiano, vocês verão que a dinâmica da pessoa será diferente. Além da divisão em hemisfério superior e inferior, o mapa astral pode também ser dividido de outra maneira.
Se traçarmos uma linha imaginária, uma espécie de eixo vertical que vai da cúspide da casa 4 até a cúspide da 10ª casa, teremos dois hemisférios que representam a parte ocidental do mapa e a parte oriental. Os estudantes geralmente confundem essa separação por estarem acostumados a associar o oeste ao hemisfério esquerdo e o leste ao hemisfério direito. Mas é importante lembrar que o mapa é uma representação do céu e não da Terra. Portanto, o hemisfério esquerdo é o leste e o hemisfério direito é o oeste. Quando dividimos o mapa astral dessa forma, vamos obter 3 casas diurnas e 3 casas noturnas para cada hemisfério. Logo, tanto no leste como no oeste, podemos estar em contato com a parte material e com a parte espiritual da vida de maneira aproximadamente equilibrada. Ou seja, o hemisfério oriental, que é o lado esquerdo do mapa, representa a meia-noite lá no fundo, né? Ele representa a meia-noite, encaminhando-se para o meio-dia lá no topo do mapa. Enquanto o hemisfério ocidental, lado direito do mapa, indica a progressão do meio-dia, topo do mapa, até a meia-noite, lá no fundo, 4ª casa. Portanto, o lado esquerdo do mapa indica as experiências pelas quais passamos com o nascer do sol, da sua posição mais fraca, que é a meia-noite, ao pleno vigor do meio-dia. Como o sol rege a força do eu, esse hemisfério esquerdo indica a maneira pela qual podemos adquirir controle sobre as experiências da vida. É aquela questão das pessoas mais independentes. E o hemisfério direito representa o progresso do Sol, de sua plena força ao meio-dia ao seu aparente ponto mais fraco à meia-noite. De modo semelhante, a força do eu mingua e é substituída por condições em que nos vemos, às vezes, forçados a depender dos outros, da cooperação das pessoas e do ambiente para completarmos a nossa experiência. Devido a isso, a quantidade de planetas em ambos os hemisférios indica o controle que a pessoa possui sobre a sua vida ou a sua necessidade de dividir esse controle com outras pessoas. Isso é super importante também. Vocês vão perceber, bateu o olho no mapa, uma porção de planetas no lado direito, que é correspondente ao oeste, que vem lá do topo meio-dia e desce até a 4ª casa meia-noite. É importante para ela essa cooperação, esse ouvir, esse levar em consideração a toda uma dinâmica de entrosamento com as outras pessoas. E o controle da sua vida não é assim tão grande. E está tudo bem. É assim que o mapa está mostrando que tem que ser. Por outro lado, as pessoas que têm os monte de planetas do lado esquerdo do mapa, que é o leste, ou seja, do topo meio-dia até a meia-noite, mas do lado invertido, ou ao contrário, do fundo do céu, meia-noite, até o momento de maior vigor do sol, que é meio-dia, essas pessoas, elas têm maior controle da sua vida e elas não têm essa interação tão forte, dependendo da opinião dos outros, etc. Então, isso também é muito importante notar. Nas 3 casas noturnas do hemisfério esquerdo, podemos controlar a existência material. Nas 3 casas diurnas do mesmo hemisfério, podemos, de alguma forma, dispor de determinado controle sobre as experiências de caráter mais cósmico ou mais abrangente. Quando nós vamos analisar o hemisfério direito ou ocidental, nós compreendemos as nossas reações à vida, num nível social ou mundano, nas 3 casas noturnas, e num nível coletivo, nas 3 casas diurnas. Viram como é lindo?
Temos um assunto super importante, um outro assunto super importante, que são os quadrantes no mapa astral. Cada quadrante contém exatamente 3 casas. E como cada casa possui uma dupla classificação em relação ao hemisfério em que se encontra, por exemplo, hemisfério inferior ou superior, ocidental ou oriental, podemos perceber o mapa astral como a representação simbólica de 4 ciclos muito importantes da experiência humana. No primeiro quadrante, ou seja, casas 1, 2 e 3, temos o efeito combinado das características do hemisfério esquerdo, ação, e do hemisfério inferior, que está relacionado ao eu inferior. Nele se encontram as casas em que o homem, a mulher, enfim, o ser humano, aprende a controlar o seu eu pessoal. Nesse quadrante, aprendemos a lidar com as questões mais imediatas e mundanas através de uma perspectiva subjetiva e tentamos descobrir a nossa relação íntima com o nosso próprio eu. À medida que nós vencemos as crises de identidade, amadurecemos e mudamos os nossos valores e aprendemos as lições relacionadas com os outros, começamos a compreender a natureza do nosso eu inferior. Entretanto, só através desse quadrante temos a oportunidade de conhecer intimamente e compreender esse eu interior. Somos basicamente o produto de nossas ações ao tentar nos impor ao mundo externo. Lembrar que a qualidade cardial da primeira casa, seguida da qualidade fixa da segunda casa, o encerramento do quadrante com a qualidade mutável da terceira casa, indicam como nossas ações inicialmente se exteriorizam e depois são sustentadas e mais tarde consideradas. Lembrar da casa 1, casa 2 e casa 3. Uma exterioriza, outra sustenta e outra considera. Como a primeira casa corresponde ao signo de Áries e a terceira ao de Gêmeos, podemos facilmente compreender como os impulsos do eu interior, Áries, se precipitam em direção à expressão física Touro, antes de alcançarem a compreensão Gêmeos. Os 3 primeiros signos, primeiro quadrante. Assim, as experiências do eu inferior raramente são precedidas pela reflexão. Elas costumam ser a expressão de impulsos, instintos primitivos que nos conduzem até a dualidade da terceira casa, uma casa mental, quando o eu inferior tenta alcançar a compreensão. Como essas 3 primeiras casas mostram o caminho tomado pela expressão do nosso eu inferior ao se lançar numa ação, denominamos essa seção do mapa como quadrante pessoal. O segundo quadrante, que compreende as casas 4, 5 e 6, nós temos aí um efeito combinado do hemisfério inferior e do hemisfério direito, que é reação. Aqui nos relacionamos com o nosso ambiente e lutamos pela sobrevivência. Neste quadrante, nós vivenciamos os conflitos entre nossas necessidades e as necessidades impostas pelos outros, enfim, numa série de circunstâncias e situações com as quais nós nos comprometemos. Quanto mais conseguimos satisfazer as necessidades da nossa família, dos nossos filhos, de nossos superiores, mais adaptáveis nos tornamos, adquirindo domínio sobre o nosso ambiente. Nesse quadrante, ou seja, o segundo quadrante, que compreende casa 4, 5 e 6, sentimos que aqueles que se encontram próximos de nós podem interferir em nossa liberdade pessoal e continuamente tomamos decisões que ajudam a satisfazer as múltiplas necessidades alheias com as quais muitas vezes nos vemos envolvidos. Lembrar, né, que a quinta casa tem a ver com os filhos, a quarta com a família, a sexta com o nosso cotidiano e obrigações. Esse segundo quadrante, ele costuma ser visto como um quadrante um pouco mais complicado, pois o seu eu inferior fica impossibilitado de atuar livremente, ou de acordo com a sua vontade,
e muitas vezes é obrigado a assumir uma conduta mais social, de forma tática e até mesmo uma postura defensiva para que você possa preservar a sua identidade. Nesse segundo quadrante, nós aprendemos não somente a compartilhar e cooperar com os outros, mas também a reagir de forma adequada às necessidades, às facetas do mundo sobre as quais não conseguimos exercer um controle. Esse segundo quadrante é chamado de quadrante social. Seria o primeiro quadrante social. No terceiro quadrante, casas 7, 8 e 9, temos a combinação do hemisfério direito, que é o hemisfério de reação, e do hemisfério superior, que lembra, o hemisfério superior lembra a parte cósmica. Nesse quadrante, nós aprendemos a aceitar o nosso papel de uma forma impessoal na consciência coletiva. Essas experiências, elas já revelam o produto de ideias que talvez não tenhamos contribuído diretamente para moldar. A nossa interação com a vida pode ser fortemente influenciada por questões relacionadas à civilização, antigas ou atuais, que deram ao mundo uma forma que pouco podemos alterar. Então, devido a isso, muitas vezes nos comportamos de acordo com as opiniões e atitudes alheias, com a moral, com os costumes, com as lendas, folclore, tradições históricas da nossa cultura, que nos influenciam a partir dessa consciência coletiva. Por meio desse eu superior, manifestamos reações aos valores religiosos, às crenças alheias e aos valores da sociedade que vivemos. Esse quadrante difere do segundo no sentido de que as coisas a que reagimos estão bem menos próximas de nós, embora continuem a exercer forte influência sobre a nossa liberdade de pensamento. Ou seja, nós também não conseguimos inferir muito controle, porém, é uma maneira mais distante. Se trata de religião, de cultura, de folclore, de tradições, nesse terceiro quadrante. Enquanto no segundo quadrante, nós também não conseguimos exercer tanto controle, mas aí existe uma relação imediata. São os familiares, ou a base familiar, ou o seu serviço, ou suas responsabilidades cotidianas. Por essa razão, embora possamos encarar as parcerias, o casamento, a sexualidade e a filosofia, que são da 7ª, 8ª e 9ª casas, como coisas pessoais, elas são, na verdade, o reflexo da maneira pela qual somos um produto simbólico de todo o coletivo maior em cuja estrutura estão inseridas as nossas experiências. Ou seja, o que quer que façamos, mesmo em pequena escala, contribui para a consciência coletiva. Porém, somos mais moldados por aquilo que já existe do que pela nossa capacidade de exercer um controle sobre o mundo em que vivemos. Ou seja, nós somos moldados por uma cultura, nós somos moldados por instituições, muitas vezes por religiões e crenças. Esse quadrante é, portanto, denominado quadrante coletivo. Vamos agora ao quarto quadrante, o quadrante considerado mais cósmico do mapa. No quarto quadrante, que compreende as casas 10, 11 e 12, nós temos a combinação do hemisfério esquerdo, que simboliza a ação, com o hemisfério superior, que simboliza o contato com a parte mais cósmica do mapa. Nele, o ser humano aprende a controlar a sua identidade cósmica, atingindo o seu pleno potencial. Ele não está mais preso à subjetividade pessoal, ou ao sacrifício social, ou à influência coletiva e tampouco às atitudes e opiniões do ambiente em que vive. Quando a pessoa atinge esse estado, deixa de ser escravos de si mesmo, ou dos outros, ou da sociedade. Ele entra em sintonia, ele entra em contato, em sintonia com a natureza divina. Nesse quadrante, aos poucos, é possível aprender a agir de acordo com a lei cósmica e a deixar fluir as forças naturais, também
nesse quadrante, chega-se a compreender o princípio de que estamos conectados a algo maior, que há algo além e superior a todos nós. E essa identificação, ela não vem como algo de caráter pessoal. Ela vem da compreensão de que não somos nem mais nem menos que uma gota d'água no oceano de Deus. Por essa razão, o quarto quadrante é denominado quadrante cósmico, onde você se rende a uma sintonia, a algo maior. O ciclo místico dos signos. O Sol é a luz que origina a vida. Isso todos sabemos. Os 12 signos do zodíaco, de Áries a Peixes, são a expressão de todas as energias planetárias encontradas no ser humano. Nós percebemos, né, sabemos e vivemos isso, né? Cada signo possui qualidades e propriedades específicas que o harmonizam com a natureza. Também eles têm uma ordem, e essa ordem não é acidental. Essa ordem, na verdade, ela revela uma sequência de desenvolvimento filosófico que vai ali principiando na primeira casa, com uma concepção primitiva ou primordial aí da realidade, e termina com a compreensão divina da 12ª casa, né? Divina da natureza cósmica do homem, que é representado pela 12ª casa. Como nós já vimos, os signos de Áries, Touro e Gêmeos são respectivamente regidos pelos planetas Marte, Vênus e Mercúrio. Como nós vimos, os signos de Áries, Touro e Gêmeos são respectivamente regidos por Marte, Vênus e Mercúrio. Ou seja, Marte, Vênus e Mercúrio se aproximando do Sol. A ordem de regência em que esses 3 planetas aparecem no zodíaco corresponde à ordem de aproximação do Sol. Marte, Vênus, Mercúrio, Sol. Tá? No hemisfério norte, na primavera, ocorre o nascimento físico em Câncer, sob a regência da Lua. Câncer é o signo que simboliza a mãe, o cuidado, o acolhimento, a nutrição, né? E o nascimento acontece aí. Juntos, esses 4 signos, ou seja, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, simbolizam a primeira parte da experiência humana, que é a criação. Já os 3 signos seguintes, Leão, Virgem e Libra, respectivamente regidos por Sol, Mercúrio e Vênus, revelam um quadro diferente, pois os planetas regentes se sucedem conforme a ordem de afastamento em relação ao Sol. Sol, Mercúrio e Vênus, está se afastando. Esses signos representam o uso que o homem ou o ser humano faz com o que lhe é dado. Pensando dessa forma, os resultados se manifestam no signo de Escorpião, que é o signo da 8ª casa, que representa a morte, o renascimento, os altos e baixos, a possibilidade de cura, a sexualidade e a necessidade de controle. É nesse signo que o homem resume a turbulência provocada pelos desejos que compõem a natureza do próprio homem. Os 4 signos desse ciclo representam, portanto, a segunda parte da experiência do homem, a destruição. E essa destruição culmina no signo de Escorpião, um signo sabidamente conhecido como signo da morte e do renascimento. Inclusive, um dos seus símbolos é a fênix. Nos 3 signos seguintes, Sagitário, Capricórnio e Aquário, respectivamente regidos por Júpiter, Saturno e Urano, observamos um afastamento progressivo ainda maior em relação ao Sol. Júpiter, Saturno e Urano já estão depois do cinturão de asteroides, bem mais distantes do Sol. Através desses signos, o ser humano alcança a compreensão cósmica superior,
né, com relação à sua posição no universo. Essa compreensão vai culminar no último signo do zodíaco, o signo de Peixes, onde o homem começa a compreender a natureza do amor divino. Lembremos que a 12ª casa é regida por Peixes e por Netuno. Esses 4 signos simbolizam a terceira parte da experiência humana, a redenção do ser humano e a percepção dele, de si mesmo, como um ser cósmico. Os 3 primeiros signos se sintetizam no signo de Câncer, sob a regência da Lua, e simbolizam, portanto, o nascimento do corpo. Já os outros 3 signos, que se resumem em Escorpião, sob a regência de Marte e Plutão, simbolizam a utilização do corpo. E os 3 signos finais, que conduzem ao amor divino, sob a regência de Netuno, simbolizam a remissão desse corpo. Percebemos, portanto, que os 12 signos do zodíaco funcionam juntos como um símbolo do plano total, da totalidade da existência. Eu gostaria que vocês percebessem que não é coincidência, não é por coincidência, que cada um dos ciclos termina sob a regência de um planeta feminino, pois os 3 estágios da existência humana só se realizam plenamente no ser humano quando ele reconhece sua receptividade ao universo em que vive. E a receptividade é conhecidamente feminina. Os 3 ciclos da natureza humana, sua criação, sua destruição e sua redenção, culminam nos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, todos pertencentes ao elemento água, o elemento mais flexível. Se desejarmos nos aprofundar em nossa análise, podemos considerar o fato de que esses 3 signos representam, respectivamente, os tipos cardeal em Câncer, fixo em Escorpião e mutável em Peixes, ou seja, abrangendo os 3 tipos de qualidades de comportamento. Então, gente, vejam que lindo. A criação é, portanto, uma manifestação da água cardial em Câncer. A destruição é uma manifestação da água fixa em Escorpião. E a redenção é uma manifestação da água mutável em Peixes. Um dos mais profundos mistérios da vida consiste em saber quando deixar a água fluir, cardialidade, quando detê-la, fixação, e quando alterar o seu curso, a mutabilidade. Sabemos que a água é um dos elementos primordiais da natureza e simboliza para nós, seres humanos, a emoção, os sentimentos. Quando permitimos que a água flua, as coisas principiam. Quando a detemos, as coisas terminam. E quando seu curso é alterado, o ser humano compreende o maior de todos os mistérios, a essência do próprio controle. O fato de os 3 ciclos, criação, destruição e redenção, terminarem em signos de água, revela um outro propósito oculto no plano da existência. A natureza necessita da coesão da água para ligar as coisas, simbolizadas por Câncer, da turbulência da água para desintegrá-las, simbolizada por Escorpião, e da sua suave cristalinidade para purificar, simbolizada por Peixes. Apenas quando as emoções humanas são transmutadas ou transformadas por meio de Escorpião, o homem consegue entrar em contato com as emoções mais elevadas, simbolizadas em Peixes, que se encontram na faixa de sintonia do amor cósmico. Agora, finalizando, eu gostaria de deixar para vocês pensarem, meditarem a respeito.
Talvez essa percepção dos ciclos de criação, destruição e redenção nos ajude a compreendermos o que Jesus quis dizer ao pronunciar: lançarei filho contra pai, mãe contra filha, e agitarei as águas turvas, e só então conhecereis a paz. Jesus, na verdade, estava desafiando as emoções familiares, simbolizadas em Câncer, para agitar as distorções sedimentadas em Escorpião, de maneira que as pessoas pudessem enxergar um fluxo mais límpido de consciência, simbolizada pelo signo de Peixes, no qual possamos nos banhar, né? Que nós todos, como ser humano, como mulher, como homem, como humanidade, possamos chegar nesse ciclo conscientes, né? No processo de criação, simbolizado pelo signo de Câncer, no processo de destruição, aceitar, né, o que tem que ser destruído, simbolizado pelo signo de Escorpião, e nos unir a uma consciência de amor cósmico, simbolizado por Peixes. Então eu deixo para vocês pensarem a respeito, olharem os próprios mapas de pessoas queridas e perceberem esse ciclo dentro da experiência de vocês. Então é isso. Até a próxima aula.